A paz do Senhor a todos, que Deus abençoe cada um que está vendo esse vídeo. E hoje nós vamos ver um tema muito importante, evangelismo, mas um ponto específico do evangelismo: visitação, estudos bíblicos e apelo. Muitas pessoas na igreja hoje têm problemas com esses pontos, não sabem o que fazer, e hoje uma equipe de evangelistas vai dar dicas para você de como você deve se portar, o que você deve fazer, que cuidados você deve tomar nesse momento. Jesus, lá em Mateus 28, falou para ele pregar a todo mundo. Mas para você pregar a todo mundo não é de qualquer jeito, você precisa de uma preparação. E uma dica, uma ajuda vai te beneficiar na hora de dar um estudo, fazer um apelo e fazer uma visita evangelística. Agora eu quero chamar os nossos primeiros dois apresentadores aqui, dois evangelistas que vão falar sobre a necessidade da visitação. Deus te abençoe e aproveite esse vídeo. Saudações, queridos amigos. Aqui quem está falando é o Jonathan, do primeiro ano de Teologia, aqui da Faculdade de Teologia do UNASP Engenheiro Coelho. Hoje eu estou aqui com o meu amigo Isaac Jarita. Isaac tem experiência na área de missões, já atuou no projeto Um Ano em Missão. Hoje ele estuda Teologia e nos finais de semana ele faz o seu estágio como obreiro bíblico na comunidade hispana, lá em São Paulo, na Associação Paulista Leste. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre a importância do trabalho de visitação. Isaac, eu gostaria de te perguntar, qual a relevância que a visitação tem para o evangelismo? Muito bem, olá amigos, tudo bem aí? Estamos aqui, né? Meu nome é Isaac, como o Jonathan já falou. A visitação é muito importante, né? Já que o próprio Jesus, quando ele mandou a grande comissão, né? Em Marcos 16, capítulo 16, né? Verso 15, fala que a gente iria por todo o mundo, né? Para pregar o evangelho a todas as nações, tribos, povos, né? Então, a partir desse princípio que a gente entende, né? Como discípulo de Cristo, ou antes, né? Qualquer pessoa que aceita Jesus já se torna um discípulo, porque ela vai compartilhar essa mensagem que ela recebeu. E justamente aí também nasce, né, a partir da visitação, o capítulo 10, né, no livro de Lucas, quando Jesus envia, né, os 70, né, aí ele envia de 2 em 2. Ali já as pessoas, Jesus já estava mostrando como seria a visitação. Eles iriam até as famílias, eles iriam até os lares, né, onde ninguém podia chegar. Então, Jonatas, a visitação é muito importante, ela tem muita relevância, porque a gente pode pregar nos púlpitos, né? A gente pode pregar na igreja, a gente pode pregar nos grandes eventos, mas isso não é mais importante. O mais importante é quando a gente tem um contato de pessoa a pessoa, nos lares, né? Porque é ali que você vai descobrir qual é a necessidade da pessoa, como que ela está se sentindo, e finalmente você vai mostrar o amor de Cristo, né? Que restaura, que salva. Ok. Nós entendemos a relevância que o processo de visitação tem, mas surge uma dúvida. Sim. Como que a gente consegue desenvolver esse projeto? Quais que são os métodos que você utiliza para poder estar entrando dentro da casa das pessoas? Ali, como você consegue se comunicar? Quais que são os principais tipos de diálogo que você tem que ter para que a pessoa continue recebendo as visitas? Quais são os processos? Então, primeiramente você tem que sorrir, né? Essa é a dica, né? Bom, amigos, a dica, né? Eu acho que primeiramente, o primeiro passo que a gente tem que fazer é muita consagração. Antes de você ir às casas, você tem que ter um encontro com Jesus, com Deus. E depois, a partir desse momento, você vai também orar por aquela pessoa que você vai visitar, né? E aí, quando você já fez essa primeira parte, você já vai ter certeza que o Espírito Santo já está obrando lá no outro lado, né? Com a família, a pessoa que você vai visitar. E quando você chega lá, você tem que ser simpático com a pessoa, você tem que sorrir, né? Obviamente, né? Tem que ser feliz, alegre. E aí, quando você chega lá, quando a pessoa te recebe, muitas vezes você vai achar a pessoa triste, uma situação muito difícil, que talvez está atravessando algum problema. E aí você primeiramente tem que descobrir qual que é a necessidade dessa pessoa. Às vezes a pessoa está passando um momento difícil financeiramente, às vezes ela está passando um momento talvez em família, problemas no relacionamento, às vezes talvez um problema com os filhos, né? Às vezes talvez problemas com a saúde. Aí você vai tentar ajudar e finalmente descobrindo tudo isso, aí você vai mostrar uma simpatia para ela, uma dica, né, também. Você tem que ouvir a pessoa, porque se você ouvir, você falar e falar, você não vai dar parte para a pessoa. Então, o mais importante, né, você tem que ser ouvinte naquele momento. Ouvir tudo o que você vai falar e finalmente você vai dar uma resposta, né,
com a Bíblia, que é a palavra de Deus, que é a única coisa que pode dar uma resposta para ela, né? Então, primeiramente tem que ser consagração, muita oração, e quando você chegar lá, simpatia, né? Ouvir a pessoa, e finalmente você mostra a palavra, né? Para essa pessoa. Agradeço a todos os amigos. Isaac, obrigado por estar compartilhando um pouco conosco da sua experiência. E agora nós teremos outra entrevista, né, a respeito da importância dos estudos bíblicos dentro do evangelismo. Obrigado, Deus abençoe a todos. Amém. Olá, bom dia galera, tudo bom? Muito prazer, meu nome é Antônio Fernando, sou estudante de teologia aqui no NASP Engenheiro Coelho e estamos aqui para desenvolver hoje um programa muito especial. Vamos fazer aqui um vídeo muito bacana com o Glauco Raimundo, né, que é o nosso convidado especial. E ele já tem experiência, né, como obreiro bíblico, trabalhou com o pastor Cirilo Gonçalves lá na Associação Paulista Sul. E hoje estamos aqui para fazer algumas perguntas para ele, né, no seu tempo de experiência, ministério também, e qual a importância, né, do estudo bíblico. Então, vamos conversar, né? Se apresente aí, Glauco. Obrigado, Fernando, pela introdução. Como ele disse, eu trabalhei o ano como obreiro bíblico, com o pastor Cirilo Gonçalves na Associação Paulista Sul, o que acabou por despertar, né, o meu chamado para o ministério. E respondendo à pergunta do Fernando, né, qual a importância do estudo bíblico? O estudo bíblico, nós sabemos que ele foi um projeto nascido no coração de Deus e que nós já vemos aplicado na Bíblia, né? Se nós olharmos lá para Lucas, capítulo 24, verso 27, é um texto bem conhecido, quando Jesus encontra os discípulos a caminho de Emaús, e ali é dito no verso 27, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Então nós vemos ali, Fernando, que Jesus, ele deu um verdadeiro estudo bíblico, né, para aqueles discípulos, usando as passagens, né, que se referiam ao Messias. Legal. Então, no mundo hoje onde a religião está muito proliferada, né, e há tantas denominações diferentes, é importante que nós voltemos à Bíblia. Isso, porque nós temos a Bíblia como regra de fé. Isso. E muitas pessoas estão perdendo isso hoje. sim, então quando nós temos um estudo bíblico, o intuito é apresentar o que Cristo, o que Deus dizia sobre si mesmo, sobre as Escrituras, deixando a própria Escritura falar de si mesmo. Com certeza. Glauco, vou fazer uma pergunta. Você falou que da importância, né, de dar um estudo bíblico para as pessoas poderem conhecer, né, a palavra de Deus através da própria palavra. Quais são os cuidados que o obreiro bíblico tem que tomar a dar um estudo bíblico para uma pessoa? Boa pergunta. Primeiro você tem que estar preparado, obviamente, né? Não significa que você tem que conhecer cada assunto exaustivamente, mas você tem que saber o mínimo, né, de cada assunto, se preparar, estudar antes, orar por essa pessoa, porque quando é começado um estudo bíblico, é começado uma batalha espiritual. O grande conflito, ele é real. Então nós não obteremos sucesso no estudo bíblico, que é levar a pessoa, o objetivo final é levar a pessoa a Cristo, ao batismo. Nós não conseguiríamos isso sem estar orando por essa pessoa, sem estar pedindo poder para si mesmo. Ter um bom guia de estudos, existem aí, nós temos muito material, né, disponível, ouvindo a voz de Deus, né, os ensinos de Jesus. Então nós precisamos escolher um bom guia. Cuidado com a aparência pessoal, é interessante. Você tem que saber, por exemplo, se a pessoa... As pessoas também sempre. Como abordar, né? Não entrar em assuntos de política, divergências assim, religiosas, não falar mal de religiões, né? Evitar esse tipo de comentário. Entender um pouco do background da pessoa, se ela é casada, solteira, separada. É importante que o contexto da pessoa, né? É importante que se você for sozinho, que você não fique sozinho com uma pessoa do sexo oposto, né? Se você é homem, não ficar com a mulher, ela sendo solteira ou casada, né? Casado principalmente, que você tenha uma dupla ali, de preferência uma moça com você, né? Se for o caso uma mulher, né? Os cuidados, né? Penso que são esses assim, os cuidados, alguns dos cuidados essenciais. Que legal. Gostei aqui da nossa entrevista aqui com o Glauco. Muito prazer, Glauco. Foi muito bom a sua presença aqui conosco, né? A gente conversar um pouco sobre o estudo bíblico, a importância também e os cuidados que a gente deve ter. E dando continuidade, né, que é a nossa programação, vamos para a nossa próxima equipe, né? Nosso próximo grupo, falando sobre
apelos, né? Depois do estudo bíblico, nós precisamos também entender como que a gente pode fazer um apelo a essa pessoa, né? Através do Espírito Santo, tocar o coração dela, tomar uma decisão correta. É isso aí, galera. Até mais. Olá, tudo bem? Eu me chamo José Carlos. Vou estar aqui hoje entrevistando o Ricardo, né? Vamos falar um pouco aqui sobre ele também. O Ricardo, que ele já foi, né? E é também instrutor bíblico, evangelista aqui, né? do NASP. Também está teologando na FAT, muito bom. Também participou ali com a equipe de evangelismo, né? Comandada pelo pastor Mateus, muito bom isso aqui também. E hoje também já trabalha como instrutor bíblico, né? Já faz 8 anos. Isso, Trabalhou. Trabalhei com o pastor Antônio Gonçalves nesse período aí, cerca de 8 anos, 8 anos. na Associação Paulista Sul. Muito bom, muito bom. E atualmente né, tem feito o evangelismo de férias com o pastor Bispo, Isso, aqui da PAC. aqui da PAC. E hoje ele vai falar um pouco aqui sobre o apelo. Isso, exatamente. Então fala pra nós aí, Ricardo, um pouquinho melhor sobre essa questão aí que é muito importante, né, pra igreja e pra cada um de nós também. Sim, você sabe que o apelo faz parte de todo evangelista, da vida de todo evangelista. Se você vai fazer uma visita, lá você faz apelo. O evangelista não sai de uma visita sem fazer um apelo para que a pessoa estude a Bíblia. É apelo. Depois, você vai dar o estudo bíblico, tem apelo. Você estudou um tema com aquela pessoa, você faz um apelo para que a pessoa aceite aquilo que foi ensinado. E você faz esse apelo não em seu nome, mas em nome daquele que te enviou lá, Jesus. Quando você vai pregar, você também faz apelo. Se numa visitação, no estudo bíblico, numa pregação você não faz apelo, a mensagem ficou manca, faltou entendimento. Mas o melhor método para se chegar até ao apelo é seguir o que Jesus fez. E como Jesus fez, nós podemos e devemos também. Eu quero ler aqui algumas passagens bíblicas a respeito de como Jesus fazia. Claro que não vai dar tempo falar de todas as passagens, mas eu vou citar aqui algumas. Por exemplo, em Mateus capítulo 11, Jesus fala ali no verso 28 ao 30 ali, tem uma parte ali no verso que ele fala assim: vinde a mim todos os que estão cansados. E ele também ainda fala: vinde e aprendei de mim. Ele já está fazendo um apelo: vinde e aprendei de mim. Naquela ocasião ele estava dizendo: não é os fariseus, os saduceus, os zelotes, os sacerdotes. Não, ele estava dizendo: sou eu. Vinde a mim e aprendei de mim. Venham e aprendam de mim. É um apelo de Jesus. Com isso, ele está apelando para que a pessoa também hoje, em nossos dias, estude a Bíblia para conhecê-lo melhor. Então, vinde a Jesus, aprendei dele, que é manso e humilde de coração. Jesus, ele fazia visitações também. Ele visitava Lázaro, ele visitava as cidades circunvizinhas ali, né, de onde ele nasceu. Ele visitava as pessoas. Ele chamava a atenção delas para ele, para si. Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém. E ninguém chega ao Pai senão por Jesus Cristo. Se tratando ainda da visitação, Jesus ele nunca perdia uma oportunidade. E mesmo quando ele ressuscitou, ele continuou fazendo aquilo que ele já fazia antes. Em Lucas capítulo 24, no caminho de Emaús, você vê ali discípulos que não reconheceram Jesus. E o Senhor Jesus Cristo, ele também era um exemplo na questão do estudo bíblico. Ele estudava a palavra. E naquele dia, ele também precisou dar um estudo bíblico para os discípulos. Em Lucas capítulo 24, no verso 27, por conta do não entendimento por parte dos discípulos, Jesus teve que falar a respeito do que dele mesmo estava escrito nas Escrituras. E ele começou no verso 27 dizendo assim: e começando por Moisés
discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito estava em todas as Escrituras. Então o Senhor Jesus Cristo, ele também visitava, ele dava estudos bíblicos, mas Jesus Cristo também apelava. E quando você visita, quando você dá estudos bíblicos, você então também tem autoridade da parte de Deus para fazer apelo. O apelo, muitas vezes, pode ser que não aconteça na igreja, porque o candidato celestial, o candidato aos céus, para tomar sua decisão, às vezes ele fica com vergonha de falar sobre algum determinado assunto naquele momento na igreja. Mas quando você vai lá na visitação, estuda um tema, tira as dúvidas da pessoa, então agora você também faz o quê? Um apelo. E agora a pessoa, tendo suas dúvidas sanadas, ela aceita o apelo, que não é feito meramente por um homem natural, mas por um servo de Deus que foi enviado lá para isso, para apelar o coração dele. Muitas pessoas falam assim que não precisa, faz apelo agora não está na hora. Mas se o evangelista, ele não faz o apelo para que a pessoa entre para o reino dos céus, a pessoa fica presa e o inimigo apela para que ela continue fazendo aquilo que é contrário à vontade de Deus. E o maior apelo que Jesus Cristo fez, que Jesus Cristo fazia, e que nós também podemos e devemos fazer depois de visitar, depois de abrir estudo bíblico, depois de estudar a palavra com as pessoas, depois de perceber que o Espírito Santo está atuando e que aquela pessoa demonstra traços de conversão. Então, a gente tem que fazer como Jesus fez, a gente tem que apelar como Jesus apelou. Está escrito lá em Marcos, capítulo 16, verso 16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será o quê? Condenado. Será condenado. Mas o Senhor Jesus Cristo veio aqui para apelar ao seu e ao meu, ao nosso coração. E um dia alguém fez isso por mim. Foi enviado por Deus para fazer uma visitação, para abrir estudo bíblico, dar o estudo bíblico e apelar ao meu coração em nome de Jesus. E é em nome de Jesus que estamos aqui hoje falando sobre apelo. Bom, que você também continue fazendo a obra que Deus te confiou e não perca as oportunidades. Faça o apelo em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Muito obrigado, Ricardo. Deus abençoe você. Foi um ótimo tema assim, de ser debatido. E graças a Deus, né, que estamos aqui hoje falando sobre isso, né? Eu louvo a Deus também pela sua vida, né, por todos os participantes hoje aqui. Né, e eu gostaria também de encerrar aqui, né, toda essa questão, todo esse envolvimento, né, com uma oração. Né, eu gostaria de pedir para você orar, se possível. Sim. Oremos então. Poderoso, amado e eterno Deus, honras e glórias seja a Ti, Senhor. Rogamos a Tua bênção sobre nós, sobre o Teu povo. Nos batize com o Espírito Santo, para que possamos continuar vivendo, honrando a Ti, praticando as Tuas verdades, ensinando-as, para que um povo esteja preparado para a breve volta de Jesus. Amém, Senhor. Nos ajude para que possamos Te adorar em espírito e em verdade, fazendo aquilo que Te agrada. Abençoe, ó Deus, a todos que terão a oportunidade de assistir este vídeo. E que esta pessoa não perca as oportunidades, mas que em todo momento esteja preparada para ouvir a voz do Espírito Santo, porque o Espírito Santo está à disposição para nos utilizar e para assim fazermos de nós gigantes em ganhar almas, gigantes na fé. É o que queremos ser em Cristo Jesus. Ó Deus, pedimos estas bênçãos a Ti, não porque haja merecimento em nós, mas em nome de Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador. Amém, Pai eterno. Amém. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui, né? Deus abençoe vocês e até a próxima.